Como eu posso fazer com que o meu filho estude? Acredito que esse seja o grande desafio dos pais hoje na hora de estudar, na hora, na verdade, de fazer o seu filho estudar, não é verdade? Então, a geração está muito imersiva no imediatismo, no videogame, na internet, e cada vez fica mais difícil eu colocar o meu filho para estudar. E aqui aparece o primeiro problema, que é a gente usar a nossa régua, como a gente enxerga o estudo, como parâmetro. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre alinhamento de expectativa. Muitas vezes nós tratamos os nossos filhos com uma expectativa diferente. Nós vemos hoje uma visão diferente do estudo. Nós estamos mais maduros, entendemos a importância do estudo porque nós já fomos calejados pela vida, já aprendemos tudo ali, já passamos, já sofremos. E obviamente que a gente não quer que o nosso filho passe por isso também. Não quer que ele sofra. Não é um sentimento natural dos pais. Mas a gente acaba pegando o nosso filho e colocando a nossa régua em cima. Então, a nossa visão de estudo, a nossa visão madura de estudar, ou pelo menos mais madura do que do nosso filho. E a gente acaba colocando cobranças totalmente desnecessárias em cima do nosso filho. Então, o que acontece? Eu estou desalinhado com a expectativa. Eu não posso cobrar de uma criança de 2 anos de idade ele saber fórmula de Bhaskara, ele saber cálculo diferencial. É um completo absurdo. Por quê? Aquele conhecimento exige conhecimentos prévios que a criança não tem. Então, eu cobrar do meu filho que ele estude muito, se dedique, não faz sentido se eu não estruturo o estudo para ele. Como assim, Caio? Existem 4 responsáveis pelo aprendizado do seu filho: a escola, o professor, você e o seu próprio filho. Eu vou me focar agora em você, como pai, como mãe. A sua responsabilidade condiz exclusivamente em orientação, incentivo e estímulos. Então, se eu quero que o meu filho estude, eu preciso estruturar o estudo para ele. Como é que eu estruturo? Coloco ele no colégio. Não só isso. Isso é apenas um passo. Qual outra coisa? Eu sento e oriento ele. Olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Caio, eu não estudo há 10, 20 anos, não sei nem como fazer. Então você tem que se preparar para isso. Uma coisa que meu pai fazia quando eu estava com dificuldade na escola era, por exemplo, eu tinha dificuldade em história. Tava com um tempo que eu estava com uma dificuldade muito grande em história. E ele estudou história para me ensinar a história. Cara, quantos pais fazem isso hoje em dia, né? Estudam um assunto para ensinar para os filhos. É claro que existe um limite que o pai pode chegar. Eu conheço vários pais que me acionam em um certo determinado momento, falando assim: olha, eu ensinei meu filho matemática até aqui. Meu limite é esse. E agora eu preciso de ajuda. Mas só o fato do pai sentar com o filho para estruturar, não precisa tu dar uma aula pro teu filho, mas estruturar. Olha, cara, estuda esse capítulo, faz um resumo disso, faz esse exercício aqui, faz isso aqui outro, e você tá guiando o seu filho. Então, você como pai tem esse papel de estimular. Qual é o outro papel do pai? Qual é a outra responsabilidade do pai? Cobrar. Agora, não é cobrar você bater no seu filho, você colocar ele de castigo. Quantas vezes o colocar de castigo funciona? Pouquíssimas vezes. Existem estudos e estudos que mostram que o ato de colocar de castigo gera muitas outras coisas maléficas do que benéficas. Se colocar de castigo funcionasse, nas duas ou três primeiras vezes que você coloca o seu filho de castigo, acabou, resolveu o problema. Não é isso que acontece. Pelo menos na grande maioria das vezes. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo, você coloca seu filho de castigo uma vez e nunca mais precisou colocar. Mas dificilmente o castigo, ele é a melhor alternativa. Ele é a alternativa que nós fomos criados por ela. Então, como a gente só seguiu esse caminho, nós temos ela como esse caminho que dá mais certo. Não é uma percepção totalmente errada, e eu falo isso porque eu acreditava piamente que o castigo funcionava. Não funciona. O que funciona, o que hoje funciona com mais eficiência, é basicamente tu recompensar o seu filho. Existem várias maneiras de fazer isso. Eu vou fazer outros vídeos me aprofundando mais na recompensa. Mas o que você precisa entender é que a sua responsabilidade hoje é estimular e cobrar. Então não vá pro lado da violência, não vá pro lado da agressão
verbal, não vá pro lado do castigo, vá pro lado da cobrança pela recompensa. O seu filho, pra você ter uma noção, ele já começa ganhando. Ele já tem roupa, já tem comida, já tem casa, já tem lazer, já tem diversão. Ele já estuda numa escola, ele já tem uma pessoa que vai provir coisas pra ele. Ele não precisa conquistar, ele não precisa trabalhar. Entendeu? É um direito constitucional dele não ter que trabalhar quando ele é criança, para que ele foque no estudo. Só que a criança não tem a maturidade que nós temos hoje, então ele não vai naturalmente focar. Então, o que é o papel do pai? É justamente provir isso, não só alimento, não só casa, comida, roupa lavada, mas sim a educação. Colocar ele num bom colégio, sentar com ele para estudar. E aí eu criar um sistema de recompensa. Já que o seu filho já tem tudo isso, ele não tem a noção do que ele precisa conquistar. Então, quando ele estuda assim um objetivo, sem um incentivo, sem um sentido para estudar. E isso cria muitos problemas. É por isso que os pais têm muita dificuldade na hora de ajudar os seus filhos a estudarem. Porque o filho, imagina você chegando no seu trabalho hoje e o seu chefe falando assim, olha, você vai continuar trabalhando aqui, você está obrigado a trabalhar aqui, você não pode se demitir e você não vai receber mais nenhum centavo dessa empresa e você não vai receber nenhum reconhecimento meu, da equipe ou do público externo. Olha só que louco isso. Você gostaria de trabalhar lá? Não, obviamente que não. Você não tá ganhando nada, não tá ganhando reconhecimento, tá só se esforçando. É isso que acontece com o estudo do seu filho. Você tá obrigando ele a estudar sem oferecer nada pra ele. Nada assim, pelo menos na percepção dele. Então é muito importante que você tenha essa noção de que você precisa guiar o seu filho na hora de estudar, estimular ele, recompensar ele. Como, por exemplo, seu filho gosta de jogar videogame? Videogame é só final de semana, meu amigo. E você não tá de castigo, mas o videogame é só final de semana. Durante a semana, você só ganha o videogame no final de semana se durante a semana você bater as metas de estudo. Quais são as metas de estudo? Cara, eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo pra ficar te orientando. E aí, o que você vai fazer? Você vai, no final do dia, tirar 10, 15 minutos pra conversar com seu filho, se conectar com ele através do estudo. Olha, faz aí um resumo pra mim do que você estudou hoje. Ah, não estudei hoje. Vai lá na planilha e anota X, não estudou hoje. Mais um X, acabou o videogame no final de semana. Então, se ele não cumprir a meta que você estabeleceu de estudo durante a semana, não tem videogame. Ele não conquistou. Então ele precisa conquistar. Ai, quero conversar com meus amigos no WhatsApp. Quero bater uma bolinha. Quero ir pra natação. Quero fazer um curso. Você só vai conseguir participar disso se você bater suas metas de estudo. Você não... Seu filho já não começa ganhando o videogame. Então, ele já não tem... Porque o que acontece hoje? Ele já tem o videogame. E aí, quando ele tá de castigo, se ele não bate as metas de estudo, que são as notas, geralmente usa esse parâmetro de nota, tira o videogame. Aqui não, é uma outra situação. Ele já não tem o videogame. Ele vai conquistar o videogame através do estudo. Então, ele já tá ali inserido no videogame incessantemente, já tá ali com muito dopamina, sensação de prazer, e aí é tirado dele. É como se fosse um viciado tirando a droga. É ineficiente. Agora, se ele não tem e ele vai ter a sensação só por um curto período, aí ele vai querer conquistar essa sensação. Para ele conquistar, ele tem que estudar. Então eu torno o estudo da maneira que ele realmente deve ser, uma ferramenta de estudo. Isso é muito importante para que o seu filho crie, na verdade, um sistema para poder aprender. Então, você precisa criar esse mecanismo e estimular o seu filho a aprender. Aí vem um outro desafio, que o outro desafio é justamente como o seu filho vai estudar. A escola simplesmente não ensina o seu filho a estudar. A escola simplesmente não ensina o seu filho a ter disciplina, a ter técnicas de estudo. Ele simplesmente joga o conteúdo lá. E dentro do meu programa de reestruturação de estudo, eu falo justamente disso. Como o seu filho precisa estruturar o estudo dele através de organização, planejamento, técnicas de estudo, mentalidade de estudar. Então, alinhado a boa administração dos pais e a boas metodologias de estudo, o seu filho vai naturalmente crescer de nota, aumentar suas notas, ter melhores resultados e vai, por efeito colateral, criar bons hábitos de estudo e um gosto por estudar. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o programa, vou deixar um link aqui embaixo para você me chamar no WhatsApp e eu vou te apresentar um pouco mais do programa. É um programa que ele é um pouco mais exclusivo,
Nem sempre as vagas estão abertas, mas vem conversar comigo no WhatsApp e vem descobrir se você pode ou não participar nesse momento do programa Estudante Profissional, que é um programa extremamente completo para que você consiga ajudar o seu filho. Então, você vai ter ali a orientação aqui no canal e vai ter a orientação técnica para o seu filho estudar. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, participar aqui do canal e não esquece também de compartilhar esse vídeo. Se você conhece um pai, se você conhece uma mãe que esteja passando por essa dificuldade com os filhos, manda esse vídeo para ele, que vai ajudar demais essa comunidade de pais que está passando por essas dificuldades de fazer o filho estudar. Então, te espero no próximo conteúdo.